Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje falaremos em ordem cronológica sobre a quarta epístola paulina, primeiro aos Coríntios. Eu gostaria de deixar duas informações já de início. A primeira, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo da série, Introdução Geral, confere. Lá você vai entender o porquê nós estamos mencionando aqui alguns temas, como por exemplo, autoria, propósitos, data de publicação e esboço geral. Ficará mais fácil para você acompanhar as séries, entendendo o porquê desses tópicos. A segunda informação é porque algumas pessoas chegaram a me mandar mensagem solicitando que eu lesse os textos bíblicos. Porém, para não ficar muito extensivo, eu prefiro deixar as referências para vocês acompanharem. Mas, alguns textos nós iremos sim fazer a leitura bíblica para poder facilitar até mesmo na compreensão da nossa série, tá bom? Enfim, se você está iniciando essa série bíblica por este vídeo, eu quero reforçar com você que alguns temas que nós abordaremos é devido às muitas críticas sobre a verdadeira autoria de cada carta. Lembrando que a grande maioria dos livros bíblicos, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, eles sofrem com esses ataques externos por parte de estudiosos que, vez ou outra, encontram algo que poderia afetar a autoria ou qualquer outra informação do livro. Porém, todas as informações aqui mencionadas já são consolidadas pela história, pelos séculos, pela igreja desde os seus primórdios, pelos pais da igreja e atualmente por eruditos, biblistas, historiadores e também arqueólogos. Então vamos lá. As evidências internas e inerentes a este documento apostólico, bem como as evidências externas, não deixam dúvida quanto à autoria de Paulo. Já no primeiro capítulo, versículos 1 e 2, Paulo já deixa a sua assinatura. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. E também já encontramos no último capítulo dessa epístola, capítulo 16, versículo 21, a assinatura de Paulo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Os próprios pais da igreja, como Clemente de Roma, por volta do ano 95 d.C., já defendiam a autoria paulina dessa primeira carta à igreja em Corinto. Na época de Paulo, a cidade de Corinto tinha uma população estimada em aproximadamente 250 mil cidadãos livres e cerca de 400 mil escravos. O comércio era um dos mais exuberantes do Mediterrâneo. A cultura cosmopolita ou cosmopolita e a imoralidade sem limites faziam parte da religião local como forma de expressão e culto aos deuses helênicos. Corinto abrigava 12 grandes templos, sendo que um dos mais famosos e infames era dedicado a Afrodite, deusa grega do amor, onde mais de 1000 mulheres eram escolhidas todos os anos para oferecerem seus corpos aos homens como oferenda religiosa. Propósitos do livro de 1 aos Coríntios. Esta primeira carta dirigida à igreja em Corinto é eminentemente de ordem prático-doutrinária e trata de problemas espirituais e morais como se fosse um manual de teologia pastoral. Alguns membros da casa de Chloe ou Chloé comunicaram a Paulo a respeito do surgimento de fortes discórdias que haviam se alastrado, de tal forma que a própria igreja estava se dividindo. Outros irmãos que foram ter com Paulo em Éfeso trouxeram relatos perturbadores sobre o procedimento imoral e pagão de alguns membros da igreja, capítulos 5 e também capítulo 6. Devido ao contexto cultural e religioso na qual a cidade vivia, a imoralidade sempre oprimiu os cristãos de Corinto. Paulo já havia recomendado expressamente que os crentes não deviam voltar a se envolver com os procedimentos moralmente inconvenientes e impuros, próprios daqueles que não temem a Deus e seguem a deuses e líderes segundo as suas próprias concupiscências. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 11. Paulo percebe que não é bem compreendido e, portanto, escreve com maior clareza, conclamando os verdadeiros cristãos a uma ação imediata e drástica
contra o pecado e os rebeldes, igual está em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 3 ao 13. Um comitê vindo da liderança da igreja em Corinto trouxe uma carta pedindo as orientações de Paulo em relação a uma série de assuntos. E aí você tem 1 aos Coríntios, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12, capítulo 16. Mesmo considerando os diversos dons espirituais que capacitavam muitos membros da igreja para o santo e produtivo serviço cristão, os crentes de Corinto eram imaturos, muito ligados à tradição pagã dos helênicos e aos maus costumes. Capítulo 1, versículos 4 a 7, capítulo 3, versículos 1 a 4. Paulo, então, se dispõe a instruir e restaurar a igreja, a partir de sua liderança, nas suas específicas áreas de fraqueza, corrigindo práticas equivocadas e pecaminosas, tais como murmurações e divisões, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 10 até capítulo 4, versículo 21, todas as formas de imoralidade, capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 20, demandas entre cristãos mediadas por juízes incrédulos, capítulo 6, versículo 1 ao 8, exageros de comida, bebida e liberdade moral durante a ceia do Senhor, capítulos 11, versículos 17 ao 34, falsas concepções teológicas sobre a ressurreição de Cristo, capítulo 15 inteiro, instrui a igreja sobre a coleta de ofertas em favor dos cristãos que estavam atravessando um terrível período de crise econômica e financeira em Jerusalém, capítulo 16, versículos 1 a 4. Essa carta de Paulo, portanto, tem a preocupação básica de resolver os problemas enfrentados pelos crentes em Corinto quanto à verdadeira prática cristã, ou seja, em relação à santificação progressiva de cada crente, mediante o controle absoluto do Espírito Santo, que se expressa através de uma fé santa e de um caráter santo. O conteúdo desse documento eclesiástico de Paulo faz todo sentido nos dias de hoje, na vida diária dos crentes e nas comunidades modernas. A maior parte das questões enfrentadas pela igreja em Corinto faz parte do nosso cotidiano e das realidades humanas do século XXI. O capítulo 13 fala da maior necessidade do homem, o amor, e o capítulo 15 responde à dúvida de muitos sobre a ressurreição do nosso Salvador. Data da primeira publicação. Todos os documentos históricos e arqueológicos apontam para a primavera do ano 55 d.C. como a data em que os originais da primeira carta à igreja em Corinto começaram a ser lidas e estudadas publicamente, pois isso era costume dos cristãos da época. Paulo teria escrito essa epístola já no final do período de 3 anos que passou em Éfeso, Atos capítulo 16, versículos 5 a 9, Atos capítulo 20, versículo 31. E agora entramos no esboço geral de 1 aos Coríntios. Saudações ministeriais com ações de graças, capítulo 1, versículos 1 a 3. Louvor a Deus pelos dons espirituais concedidos à igreja em Corinto, capítulo 1, versículos 4 a 9. O apóstolo busca corrigir as falhas dos crentes coríntios, capítulo 1, versículos 10 até o capítulo 6, versículo 20. As calúnias, difamações e divisões, capítulo 1, versículo 10 ao 16. O Espírito de Cristo é indivisível, capítulo 1, versículos 10 ao 17. Os crentes devem enfatizar a pregação da cruz, capítulo 1, versículo 18 ao 31. O exemplo de Paulo através de seu ensino, capítulo 2, versículos 1 a 5. O verdadeiro conhecimento e sabedoria, capítulos 2, versículos 6 ao 16. Brigas e facções são sinais de imaturidade espiritual, capítulos 3, versículos 1 a 4. A correta avaliação dos ministros de Cristo, capítulos 3, versículos 5 a 9. A igreja deve ser edificada sobre a rocha, capítulo 3, versículos 10 a 15. O templo do Senhor, capítulo 6, versículo 16 ao 17. Como devemos ver nossos líderes espirituais, capítulo 3, versículo 18 até o capítulo 4, versículo 17. Advertências aos orgulhosos e arrogantes, capítulo 4, versículo 18 ao 21. A imoralidade renitente não deve ser tolerada, capítulo 5, versículos 1 a 13. Litígios entre os cristãos não devem ser ajuizados por pagãos, capítulo 6, versículos 1 a 11. Não oferecer os corpos à prostituição como os pagãos, capítulo 6, versículo 12 ao 20. Orientações quanto ao celibato,
casamento e divórcio, capítulo 7, versículos 1 ao 40. Orientações quanto às comidas e oferendas aos ídolos, capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 1. Orientações quanto à proclamação e ao culto público, capítulo 11, versículo 2 ao capítulo 14, versículo 40. A simbologia do uso do véu por parte das irmãs, capítulo 11, versículo 2 ao 16. Como compreender e se portar na ceia do Senhor, capítulo 11, versículo 17 ao 34. Como compreender e praticar os dons espirituais, capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 14, versículo 40. O amor fraternal é o mais importante dos dons espirituais, capítulo 13, versículo 1 ao 13. O dom da profecia ou pregação é superior ao de línguas, capítulo 14, versículo 1 ao 25. A necessidade de ordem no culto, capítulo 14, versículos 26 ao 40. Como compreender a doutrina da ressurreição, capítulo 15, versículo 1 ao 58. Orientações quanto à oferta para a igreja em Jerusalém, capítulo 16, versículos 1 a 4. Paulo planeja passar o inverno com a igreja em Corinto, capítulo 16, versículos 5 a 9, e exortações, saudações finais e bênção apostólica, capítulo 16, versículos 10 ao 24. Como de costume, se você gostou, comente. Se não gostou, comente também, nos ajude a melhorar. Compartilhe com os amigos, propague a palavra, abençoe e seja abençoado. Até o próximo vídeo.